Amados irmãos e irmãs em Cristo, já pararam para pensar no poder avassalador da tentação? Aquela voz sutil, a proposta sedutora, o caminho mais fácil que se apresenta justamente quando estamos mais vulneráveis. É uma experiência universal, que nos assombra desde a queda de Adão e Eva. Mas e se eu dissesse a vocês que a maior tentação de todas não foi para um homem comum, mas para o próprio Filho de Deus? E o mais intrigante, quem foi o demônio que ousou se levantar contra a santidade perfeita de Jesus no deserto? Preparem-se, porque a verdade bíblica que vamos desvendar hoje não é apenas chocante, ela é um mapa para a sua própria vitória espiritual. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do deserto da Judéia, não apenas para revisitar um episódio bíblico, mas para extrair lições vitais que transformarão a sua forma de encarar cada provação. Nosso foco estará em desmascarar o tentador de Jesus, compreendendo sua natureza, suas táticas e, o mais importante, a estratégia divina que garantiu a vitória de Cristo, uma vitória que também está disponível para cada um de nós. Não se trata de uma história antiga e distante. Trata-se de um manual de guerra espiritual para o seu dia a dia. A narrativa da tentação de Jesus no deserto, encontrada nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, é muito mais do que um simples relato histórico. É uma revelação profunda sobre a batalha entre o bem e o mal, a carne e o espírito, a vontade de Deus e as armadilhas do inimigo. E a pergunta central que nos intriga é: quem foi o demônio que tentou Jesus? A Bíblia é cristalina. Não foi um demônio qualquer, um espírito maligno subalterno. Foi o próprio Satanás, o arqui-inimigo de Deus e da humanidade, o grande enganador, o pai da mentira. Lucas 4:2 diz claramente: sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Mateus 4:1 o chama de tentador. E Marcos 1:13 afirma que Jesus esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. O nome pouco importa, pois a identificação é inconfundível. Estamos falando do líder das hostes demoníacas, aquele que se rebelou contra o Altíssimo e foi expulso do céu. Este é o mesmo que enganou Eva no Éden, que tentou Jó e que hoje se levanta contra você. Por que Satanás em pessoa se arriscaria a tentar o Filho de Deus? A resposta é multifacetada, mas reside no cerne de seu caráter e de seu objetivo. Primeiro, a tentativa de desqualificação. Satanás sabia que Jesus era o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Sua missão era clara: impedir que Jesus cumprisse o propósito redentor de Deus. Se pudesse fazer Jesus pecar, ele não seria o sacrifício perfeito, e o plano da salvação estaria frustrado. Em segundo lugar, a tentativa de corrupção da missão. Satanás queria desviar Jesus do caminho do sofrimento e da cruz. Ele ofereceu poder, glória e reinos terrenos, tudo o que o coração humano mais cobiça, como um atalho para a realeza messiânica, mas sem o sacrifício. E em terceiro lugar, a tentativa de quebrar a comunhão. Satanás queria causar uma fissura na perfeita comunhão entre o Pai e o Filho, incutindo dúvida, desespero ou desobediência. Amados, se Satanás ousou tentar a Jesus Cristo, o Filho de Deus sem pecado, o que nos faz pensar que ele não tentará a nós? A verdade chocante não é apenas a identidade do tentador de Jesus, mas a revelação de suas táticas universais, que são as mesmas que ele usa contra você e contra mim hoje. Ele não mudou seu modus operandi. A primeira tática é a distorção da palavra de Deus. Em Mateus 4:6, o diabo cita Salmos 91, 11 e 12 para tentar Jesus a se jogar do pináculo do templo, mas ele omite uma parte crucial do versículo, distorcendo o contexto e o propósito. Ele pegou uma verdade e a usou para propósitos malignos. Assim ele faz conosco. Ele sussurra mentiras que parecem verdades, citações bíblicas fora de contexto para justificar o pecado, ou nos faz duvidar do que a palavra realmente diz sobre nossa identidade e propósito em Cristo. Quantas vezes a voz do inimigo nos incita a questionar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus
usando meias-verdades que nos confundem. A segunda tática é a oferta de um caminho mais fácil. Em Mateus 4, 8, 9, Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, se ele apenas se prostrasse e o adorasse. Era uma oferta tentadora, pois prometia o poder sem a dor, a coroa sem a cruz. Quantos de nós, em momentos de fraqueza, somos seduzidos por atalhos ilegais, por ganhos desonestos, por prazeres momentâneos que prometem satisfação imediata, mas nos afastam do propósito eterno de Deus para nossas vidas? O inimigo nos convence de que podemos ter tudo agora, sem o custo, sem a disciplina, sem a espera em Deus. Ele promete glória terrena em troca da adoração que é devida apenas a Deus. A terceira tática é o ataque à nossa identidade. A primeira tentação de Jesus, conforme Mateus 4,3, começa com: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O diabo coloca uma dúvida na identidade de Jesus, justamente quando ele estava fraco pela fome, após 40 dias de jejum. Ele ataca sua filiação divina, o alicerce de sua autoridade e propósito. E ele faz o mesmo conosco. Quando estamos exaustos, frustrados ou desanimados, o inimigo sussurra: se você realmente é um filho de Deus, por que está passando por isso? Se Deus te ama, por que essa dor? Se você é salvo, por que ainda luta com esse pecado? Ele tenta nos fazer duvidar de quem somos em Cristo, minando nossa confiança em Deus e nossa posição como herdeiros de suas promessas. Mas, irmãos, a beleza dessa narrativa não está apenas na identificação do inimigo e de suas táticas. Está na estratégia vitoriosa de Jesus, que nos serve de modelo e inspiração. Como Jesus venceu o próprio Satanás no deserto? A resposta é clara e poderosa: através da palavra de Deus, do Espírito Santo e da obediência radical. Em cada tentação, Jesus não argumentou, não negociou, não se deixou levar pela emoção ou pela lógica do tentador. Ele simplesmente respondeu com a palavra de Deus. Está escrito, ele disse, e em cada resposta, ele citou Deuteronômio, um livro que fala da fidelidade de Deus e da obediência de Israel. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Jesus demonstrou que a palavra de Deus é a espada do Espírito, a única arma eficaz contra as mentiras e as ciladas do diabo. Ela é a verdade inabalável que desmascara as falsidades, o fundamento sólido sobre o qual podemos nos firmar. E aqui está uma aplicação prática para você, meu amado irmão e irmã. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Não é suficiente ter uma Bíblia em casa. Você precisa lê-la, meditar nela, memorizá-la e aplicá-la à sua vida. Quando a tentação vier para distorcer a verdade, você terá o está escrito em seu coração e em seus lábios. Quando o inimigo te oferecer atalhos pecaminosos, a palavra te lembrará do caminho estreito e da recompensa eterna. Quando sua identidade for atacada, a palavra te assegurará que você é amado, redimido e filho de Deus. A ignorância bíblica é um campo fértil para as sementes do engano do inimigo. Além da palavra, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1 nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo nos capacita, nos fortalece e nos guia em toda a verdade. É Ele quem nos convence do pecado, nos dá discernimento para identificar as táticas do inimigo e nos concede poder para resistir. Sem a unção e a direção do Espírito, nossa carne é fraca e somos presa fácil para as artimanhas do diabo. Portanto, busque a plenitude do Espírito Santo. Ore por Ele. Renda-se a Ele. Permita que Ele dirija a sua vida. É o Espírito que opera em você o querer e o efetuar, segundo a boa vontade de Deus. É Ele quem te lembra da palavra no momento da necessidade e te dá a força para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus.
Finalmente, a vitória de Jesus veio através da obediência radical. Jesus não cedeu em nenhum ponto. Sua vontade estava perfeitamente alinhada com a vontade do Pai. Ele não buscou seu próprio benefício, seu próprio conforto ou sua própria glória. Ele buscou unicamente glorificar a Deus. E essa obediência levou Satanás a deixá-lo, como lemos em Mateus 4:11. Então o diabo o deixou. O inimigo não tem poder sobre a obediência e a submissão a Deus. Para nós, isso significa que a obediência não é uma opção, mas uma condição para a vitória espiritual. É no ato de submissão à vontade de Deus que encontramos nossa força. É quando dizemos não à nossa carne e sim ao Espírito que o diabo tem que recuar. A obediência nos coloca sob a cobertura e a proteção divina, tornando-nos inatingíveis para as artimanhas mais sutis do inimigo. Meus queridos, a verdade chocante sobre o demônio que tentou Jesus no deserto não é apenas que foi o próprio Satanás, mas que suas táticas ainda são as mesmas, e a estratégia de vitória de Jesus ainda é o nosso modelo. Você não está sozinho na sua batalha. A mesma palavra, o mesmo Espírito e o mesmo poder que habitaram em Cristo estão disponíveis para você hoje. Portanto, eu te convido neste momento a fazer um compromisso inabalável com a palavra de Deus. Mergulhe nela, medite nela, deixe que ela seja a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Encha-se do Espírito Santo, buscando sua presença e sua direção em cada área da sua vida. E, acima de tudo, decida viver uma vida de obediência radical a Deus, custe o que custar. Não se deixe enganar pelas promessas vazias do inimigo. Não se desvie do propósito divino para a sua vida. Lembre-se, se Jesus venceu, você também pode vencer. A vitória já foi conquistada na cruz, e é pela fé nele que você se apropria dessa vitória. Vista a armadura de Deus, pegue sua espada, que é a palavra, e resista ao diabo, e ele fugirá de você. Que a chocante verdade bíblica sobre a tentação de Jesus não seja apenas um conhecimento, mas uma força transformadora em sua vida, impulsionando-o para uma fé inabalável e uma vitória contínua em Cristo Jesus. Amém.